Fala, nação tricolor, como é que vocês estão? Fiz um vídeo aqui para falar especialmente da arbitragem em relação ao São Paulo, desde o começo do ano, desde o começo principalmente do Campeonato Brasileiro, jogo pós jogo a gente vai vendo ou contra o São Paulo o peso é um, ou a favor do São Paulo o peso é outro. E aí agora, depois desse jogo contra o Bahia, o Raí já reclamou disso, foi muito questionado pelos repórteres, falou, olha, a gente vai ter que ver algum tipo de posicionamento em relação a tudo isso. E o Lugano, desde o ano passado, ele é aquele que fala mesmo, já recebeu cartão, inclusive teve que ficar fora de jogo porque foi falar besteira para juiz depois de jogo, e agora tá colocando nas redes sociais, já falou em Twitter, agora falou no Instagram de novo. A gente trouxe alguns lances para relembrar desse ano e vou pedir para vocês nos comentários participarem, lembrando de mais lances. Vamos fazer uns especiais, falar para a diretoria, e aí? São Paulo não vai fazer nada, o cara vem aqui no Morumbi, bate em quem quiser, se joga, faz catimba no finalzinho do jogo. Flamengo fez isso, Bahia fez isso, e o São Paulo só aceita, não faz nada. Fica revoltado e leva para casa, de boa, vamos pro próximo jogo e seja o que Deus quiser. Então a gente reuniu alguns lances, vocês além de comentarem esses lances, também relembrem alguns com a gente. Vamos começar então falando do jogo contra o Bahia, que foi o mais recente mesmo, que é o que mais tá gerando revolta, porque foi ontem de manhã, né? Depois eu falo o que o Raí e o Lugano falaram exatamente desse jogo, mas vamos falar da expulsão do Toró, de trás para frente. O Toró recebeu o cartão vermelho e foi expulso, mas antes tinha recebido um cartão amarelo. O Toró vem correndo e pisou em cima do goleiro Douglas. Primeiro ele leva um cartão amarelo, aí o VAR aciona o juiz e reverte o cartão amarelo em expulsão e dá todo aquele reboliço. Mudou, definiu toda a partida, mudou. Aí até falou, olha, de fato São Paulo jogou mal. Fez um péssimo primeiro tempo, jogo morto. Mas aí a gente consegue reverter toda essa situação, o clima no vestiário, conversando com os jogadores, mudando a postura do time, e aí o árbitro faz isso, expulsa o jogador, deu mais posse de bola para o Bahia, deu mais controle de jogo para o Bahia, e o São Paulo, com a menos, não tinha mais o que fazer, fora que abala o psicológico do jogador. Se você levar em consideração a torção do Lisieiro aos 13 minutos do primeiro tempo, que também tem um jogador do Bahia que pisa no pé dele e o Lisieiro torce o pé, porque que este jogador não é expulso, não tem a mesma avaliação do que aconteceu com o Toró, que o próprio Douglas, que é o goleiro, fala, olha, teve um embate porque ele não me enxergou atrás do zagueiro. Foi imprudente uma maneira como ele corre, mas ele não me enxerga atrás do zagueiro. Então, isso realmente, o próprio Douglas fala, deu pra gente mais controle do jogo no segundo tempo. Se o goleiro, o cara tá falando que o Toró não viu, quem é o juiz para dizer que viu e reverte em vermelho, dizendo que o Toró fez propositalmente. O Lugano colocou no Instagram dele, no Stories, a foto exatamente da torção do Lisieiro. Aí ele escreve, sem VAR, sem cartão. E a expulsão do Toró com VAR, com cartão. Quer dizer, a gente esperou tantos anos para a tecnologia ficar a nosso favor, tantos anos para o VAR finalmente funcionar, e a gente vê que continuam não só tendo erros, mas os erros estão sempre contra a gente. Quando a gente recebe a falta, o VAR não é acionado. Quando a gente nem faz o negócio, não, chama o VAR viu, tá tudo certo, eles viram 10 vezes o mesmo lance, eles entenderam que o Toró teve a intenção de dar uma chuteirada na clavícula do goleiro do Bahia. Claro, o Toró é louco, ele queria ser expulso, sendo que não estava nem perdendo em casa. E aí depois, só para completar o jogo, quando o São Paulo começa a reagir, todos os jogadores do Bahia caem. Aí tem que entrar com um carrinho, aí vai não sei quantos minutos embora. Teve jogador no finalzinho do segundo tempo que caiu sem ninguém encostar nele. O replay mostrou na TV umas 10 vezes. Ninguém encostava no jogador, ele cai. Puf. Igual o Flamengo aqui no Morumbi também. Quero ganhar tempo, eu vou cair. Vai mais 5 minutos. O Raí, depois do jogo, falou um pouquinho também dos dois lances, tanto do Lisieiro quanto do Toró. Falou que esses dois lances definiram a partida. Admitiu que o São Paulo jogou mal, mas falou que houve falta de critério da arbitragem para entender, para solucionar esses cartões. Eu vou pedir para o Rafa colocar na tela alguns lances deste ano que a arbitragem considerou
ou muito excessiva, porque era um jogador de São Paulo que estava cometendo, ou nada, porque era um jogador de São Paulo que estava recebendo a agressão. Vamos começar com um que não deixou a gente só ruim em uma partida, mas em duas, que foi o Tuller em cima do Pato no jogo contra o Flamengo no Morumbi. Nesse lance do Tuller foi, na verdade, agressão dupla, porque se vocês observarem, o Tuller dá uma cotovelada no Pato, logo em seguida o Ronaldo do Flamengo deixa um tapa sobrando em cima do Lisieiro, no mesmo lance. E o árbitro vinha correndo, nenhum dos dois ele enxerga, nenhuma das duas agressões. Aí o Pato, depois de um tempo, cai no chão, sai, tem que usar colar cervical durante uma semana, desfalcou a gente no jogo seguinte, mas tá tudo bem, ninguém representou, nenhum dirigente do São Paulo foi na CBF tratar do assunto, São Paulo também não vem a público, não fala, nada aconteceu, tá tranquilo. Tem um jogador com colar cervical uma semana, faz vídeo para a torcida falando, olha, vou ficar uma semana deitadinho, de boa. Não teve nem cartão amarelo. Eu queria ver se fosse com o Corinthians ou com o Flamengo, mesmo lance. Falando em Corinthians, vou pedir para o Rafa colocar aí a voadora do Ramiro na final do Paulista no Everton Felipe. Se você observar bem a jogada, já tinha um jogador do Corinthians no lance em cima do Everton Felipe. O Ramiro, antes de entrar, ele pensa, ele chega com o pé alto, ele dá no queixo do Everton Felipe. Ele não recebeu nem cartão nesse lance. Vou finalizar com o lance do Igor Vinícius, que esse me deu muita raiva, esse lance aí, que foi no último minuto do jogo contra o Goiás. Tava tudo certo no jogo, no minuto final, numa desatenção, o Brenner perde a bola e o Goiás vem num contra-ataque alucinado, pondo tudo a perder os nossos pontinhos. Na época a gente ainda estava em ascensão no Brasileirão. E daí o Igor Vinícius corre e dá uma entrada na bola. O juiz entende como falta e dá o vermelho direto. Ele deu o vermelho direto. Depois de consultar o VAR, o vermelho prossegue. Tá tudo certo. Aí eles dão a falta pro Goiás. No caso, o juiz entendeu que houve intenção de agressão do Igor Vinícius e o Igor Vinícius foi expulso. Galera, tá difícil. Quando a gente joga, às vezes, contra o Corinthians ou contra o Flamengo, existe aquela eterna brincadeira com fundo de verdade. Vai ter pênalti pro Corinthians. Eles jogam com o 12º jogador, que é a arbitragem. Mas parece que em todo jogo, não só no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paulista, existem muitos erros de arbitragem, existem 2 pesos e 2 medidas, e tá sendo mais que revoltante, porque quando é o contrário, quando a gente tá com alguém, ninguém nem pensa em 2 vezes, é um vermelho direto, não é de hoje, ano passado teve lance do Diego Souza expulso, também assim, vermelho direto antes do VAR já existir, que foi inclusive o jogo que o Lugano acabou falando e foi expulso também, indo criticar o juiz na hora do intervalo. Não é de hoje. Então vamos fazer um combinado? Lembra aí nos comentários desse ano todos os tipos de lances que vocês acreditam que a gente foi prejudicado tanto a favor quanto contra jogadores do São Paulo. Não vou colocar lance assim de pênalti, por exemplo, teve o lance do Ralf que bateu a bola na mão, foi ou não foi? Lance que tem a ver com jogadores do São Paulo. Vamos fazer um combinado de lances, fazer matérias e pedir algum tipo de providência, né, que seja uma postura da diretoria, uma postura na CBF, uma postura pública, mas algum tipo de coisa que faça, olha, que pressione os árbitros a não errarem tanto, a pensarem 2, 3 vezes, a terem a medida certa, um critério de avaliação mais justo. Fechou? Próximo vídeo, lembrando que terça-feira, amanhã vai ter live às 6 horas da tarde e o próximo vídeo na quarta-feira pré-jogo é de notícias. Beijo!